boa noite. Eu sou o professor Jonatas e essa é a nossa segunda live do nosso grupo de estudos interdisciplinar. O nosso tema de hoje será o patriarcado e a violência de gênero, as suas origens, transformações e as interseccionalidades no Brasil da contemporaneidade. É muito importante, né, que a gente tenha, né, uma clareza a respeito dessa temática, considerando, né, que a discussão em torno do patriarcado e da violência de gênero é um assunto transversal que perpassa por praticamente todos os espaços de formação profissional e também, né, não deixa de ser um tema recorrente em muitos, né, certames, avaliações, e é óbvio também, né, que a gente sempre destaca a questão da acumulação do conhecimento, a ampliação e abertura de pensamento para compreender as estruturas sociais, as figuras de opressão contemporâneas e, principalmente, entender aqui juntos o papel da mulher e a sua importância e luta para uma sociedade mais igualitária e que respeite, principalmente, a dignidade da mulher, né, independentemente da sua maneira de se expressar e de transmitir a sua feminilidade. Então, bora lá? Os nossos objetivos de hoje, então, serão de compreender como o patriarcado ele é instituído como um sistema histórico de dominação, a articulação que a gente observa entre o patriarcado, o racismo e principalmente, né, como que tudo isso se enquadra dentro do sistema capitalista de produção, que é o que fomenta, né, esse cenário de desigualdade de gênero. Então, nós vamos discutir um pouquinho sobre todos esses elementos hoje. Nós vamos explorar também as diferentes vertentes feministas, como sendo, então, o movimento, né, que traz, né, essa contraposição a esse sistema de opressão imposto pelo regime, né, do patriarcado e da violência contra a mulher. Então, hoje também nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o feminismo, as suas vertentes, as suas fundações e principalmente o nosso foco de hoje, né, para além, né, de todas essas questões preliminares aqui da compreensão acerca do patriarcado, é também situar ali uma discussão a nível racial, né? Vocês vão entender mais ali adiante um pouquinho no decorrer da nossa aula, porque que o nosso enfoque vai ser a discussão racial e a forma, né, necessariamente como esse feminismo negro se manifesta no Brasil. Então, esses serão nossos objetivos de hoje. Para iniciar, então, a gente precisa, né, juntos, compreendermos, né, o que é especificamente o patriarcado e como ele alicerça o sistema capitalista, principalmente, né, nessa discussão em torno da exploração da figura feminina. Então, eu fiz um recorte histórico aqui, me pautando no início do século XIX, porque é efetivamente quando a gente tem ali a eclosão do sistema capitalista, que é o nosso atual modo de produção, pelo qual estamos vivenciando na nossa experiência social de agora. E aí, o recorte se inicia a partir do século XIX, mas o fenômeno do patriarcado, o fenômeno, né, da desigualdade de gênero, de violência, né, contra a mulher, ele é atemporal. E ele está para bem antes da própria questão do recorte que eu fiz do século XIX. Mas a gente inicia a nossa discussão a partir deste século para compreendermos especificamente as nuances que o patriarcado e a ideologia de dominação de gênero possuem ainda na nossa contemporaneidade, devido ao fato de estarmos inseridos numa sociedade capitalista. Então, só para a gente se situar em relação à história, onde nós estamos.
Eu escolhi iniciar, falar sobre a conceituação do patriarcado para que a gente entenda que ele nada mais é do que uma estrutura de poder. E quando a gente fala de uma estrutura de poder, a gente necessariamente precisa compreender que, como qualquer estrutura, ela é pautada por elementos que a constituem. Então, essa estrutura de poder, ela é uma espécie de sistema de valores, crenças e de grupos que dominam, que mantém um poder, né, a nível social e institucional sobre a figura da mulher, regulando a mulher, então, por meio de normas que são desde políticas, jurídicas, morais, e esse conjunto de normas, esse conjunto ali, essa estrutura de dominação é o que constitui o patriarcado, que tem como grande finalidade, então, né, exaltar a domesticidade da mulher, restringindo ela aos espaços privados e tornando elas extremamente dependentes economicamente e dependentes simbolicamente de seus maridos. Então, retomando ali, essa estrutura de dominação, né, o patriarcado, onde ele visa a domesticar a mulher e subjugá-la diante da figura do homem, restringindo ela ao espaço, né, do elemento ali familiar, é o que a gente considera como sendo patriarcado. Ele é anterior ao fenômeno do capitalismo que se iniciou no século XIX, mas aí, a partir do capitalismo, a gente observa que o patriarcado começa, então, a assimilar elementos daquele momento histórico para que as mulheres também pudessem, né, estar imersas neste sistema de dominação ideológica que, de certa maneira, aí, correspondência às expectativas daquele capitalismo que se iniciava. Então, as normas políticas, jurídicas e morais que tornassem as mulheres totalmente dependentes econômicas e psicologicamente de seus maridos. Eu estou aqui com a Rosângela. Boa noite, Rosângela. No chat já está lá fixada a nossa lista de presença, tá? Então, você pode acessar lá no chat. E eu vou trazendo aqui as explicações, e você pode ficar à vontade, tá, Rosângela, para abrir o seu microfone, fazer uma pergunta. Se tiver com vergonha de falar aqui no microfone, você pode lançar ali no chat também a sua perguntinha. Estou com o chat aberto aqui, estou te vendo, tá bom? E aí, a gente iniciou a nossa discussão falando um pouquinho sobre essa questão da definição do patriarcado e como ele se configura ali inicialmente no capitalismo, ok? Dando continuidade, então, né, a gente tem a primeira ali segmentação do patriarcado, onde a gente começa, então, a entender a esfera do patriarcado privado, né? Então, necessariamente, esse sistema de dominação, de crença aí, né, diante da mulher, ele se divide em patriarcado privado e público. Então, a nível privado, a gente refere, então, a um sistema de ideologia e de dominação, onde esse poder do homem, ele vai se manifestar diante da mulher nas relações de família, familiares, domésticas. Então, nesse sistema de dominação, desde o seu nascimento, a mulher já é condicionada mentalmente a ser submissa à figura masculina. Então, inicialmente, a jovem garotinha ali, ela acaba sendo subordinada ao seu pai, depois, posteriormente, ao marido ou a outra figura masculina ali que detém o poder de decisão, e aí sendo apenas ali garantida a ela a autonomia dentro do espaço doméstico,
onde ela tem ali já pré-determinado uma missão de vida, onde, como sendo a dona ali da casa, ela vai ficar responsável apenas pelo papel de cuidado dos filhos, a questão, né, de fazer dar conta de todas as obrigações ali domésticas. E a primeira crítica, né, que a autora, né, que a gente utilizou aqui para fazer a nossa discussão traz, é que todo esse trabalho doméstico que a mulher desenvolve para manter ali a organização do lar, do cuidado dos filhos, das obrigações ali do cotidiano, é necessariamente ali uma tarefa árdua, mas que não é considerada trabalho, né? Dá trabalho cuidar do lar e manter o lar em dia, mas a mulher, então, nesse sistema de patriarcado privado, ela é vista como sendo não digna de receber sequer remuneração por isso. Então, a primeira consideração que a autora traz é que a mulher, no sistema de patriarcado privado, ela é uma trabalhadora explorada, né? Onde ela vivencia uma situação de exploração do seu trabalho, onde ele não é remunerado, é um trabalho invisível, mas que é fundamental para manter a sociedade funcionando harmonicamente, né? Porque as famílias precisam funcionar harmonicamente, as famílias precisam ali ter suas obrigações do cotidiano atendidas e a mulher executa esse papel, mas de uma forma não remunerada. Então, esse patriarcado, ele vem, então, numa perspectiva de tornar natural esse sistema de exploração da mão de obra da mulher no nível doméstico, naturalizando essa dependência, né, econômica da mulher diante do homem que sustenta esse lar, e ainda, né, subalterniza essa mulher, colocando, né, restringindo a ela essa total dependência desses homens, onde esses homens, em tese, teriam ali liberdade para decidir sobre seus corpos, sobre sua vida financeira, sobre sua vida civil, as obrigações de sua vida. Então, a gente iniciou ali o século XIX tendo muito firme, né, esse patriarcado privado aí, devidamente constituído e consolidado. Aí, quando a gente faz essa leitura, né, Rosângela, a gente se assusta em perceber que muitos desses elementos aqui que o prof está destacando, né, que ainda é nível de conceituação histórica, eles não são apenas, né, históricos. A gente observa ainda muito disso presente na nossa cotidianidade, né, na nossa rotina, né, da nossa contemporaneidade, não é, Rosa? Acho que a gente vê ali, lembra das nossas avós, das nossas mães, ou até mesmo presencia situações em que esses ideais ali desse patriarcado privado ainda se mantêm muito vivos. Aí, partindo para uma segunda segmentação, nós temos o patriarcado público. Então, seria, né, esse mesmo sistema de dominação da figura da mulher, mas numa esfera coletiva e institucional, ou seja, né, nós estamos falando, então, de uma dominação a nível de instituições sociais. Então, o poder masculino aqui, ele acaba necessariamente, então, se manifestando em outras esferas da vida da mulher para além do cotidiano doméstico. Aí nós temos o trabalho, a política, a justiça, a vida pública da mulher, né? A vida em sociedade. Então, esse conjunto de ideias ali patriarcadas se manifesta a nível social. Então, o acesso da mulher a bens, serviços, direitos e oportunidades, ele acaba sendo condicionado aos interesses e valores que sustentam esse patriarcado. Então, ambas essas formas, tanto o público quanto o privado, elas se articulam e se estruturam, formando ali, então, um sistema de opressão de gênero. A mulher, então, nessa perspectiva, ela já nasce inserida num sistema opressor,
tanto a nível doméstico, quanto a nível público, a nível social. Na sequência, então, a gente traz alguns pensamentos que a nossa autora do texto, né, trouxe, onde ela faz ali, então, algumas apreensões em relação a essas conceituações de patriarcado. Na contemporaneidade, de acordo com a escritora Silvia Wald, que foi uma das escritoras que a nossa autora ali da tese destacou, ela traz a compreensão de que o patriarcado ele se organiza, né, tanto nessa esfera privada quanto pública, e reproduz a desigualdade de gênero de modo sistêmico, ou seja, de modo amplo, de modo que vai ali atingir efetivamente, né, a completude da mulher desde o seu nascimento até sua morte, em qualquer instância pela qual ela venha a transitar. E existem modos de exploração pelo qual a mulher, então, acaba perpassando. Nós temos, né, desde esse modo de produção doméstica que o prof. ressaltou no início da aula, onde é aquele trabalho invisível, né, que é executado sem remuneração, e as relações patriarcais a nível externo, a nível público, que mantém as mulheres numa posição secundária e precarizada, reforçando uma dependência econômica. Então, as relações de patriarcado da esfera do mercado de trabalho, elas se manifestam por meio, né, de ações onde a mulher recebe salários inferiores, condições de trabalho ali inferiores, e que necessariamente aí reforçam essa questão de subalternização da figura da mulher. Boa noite, Michelle, seja bem-vinda. A lista de presença está aí no chat. E como eu falei com a Rosângela, o prof está aqui à disposição para dialogarmos juntos. Eu vou trazendo aqui alguns conceitos e aí juntos a gente vai dialogando. Vocês podem me interromper, podem mandar mensagem no chat. Eu vou trazendo as ideias e vocês vão construindo conhecimento comigo. Então, como que o patriarcado ele se manifesta? Então, ele tem um efeito estrutural, onde esse trabalho invisível da mulher dentro de casa, o trabalho mal, não remunerado, ele sustenta esse sistema social ali de manutenção dos interesses da sociedade capitalista de uma forma não remunerada e reforça essa dominação do homem, né? Para além ali da esfera doméstica, é a área de dominação masculina. A mulher só tem qualquer mobilidade dentro de casa, mantendo, né, as famílias em dia, o cotidiano da família em dia, todo o restante é de dominação masculina. Então, isso reforça uma ideia de que a mulher naturalmente é uma cuidadora, que ela é frágil diante da figura do homem, e que ela tem, né, uma maior predisposição a uma sensibilidade, ela não tem capacidade de conduzir assuntos mais complexos que envolvem tomadas de decisões a nível coletivo. Então, acaba-se ali reforçando aquela ideia de que a mulher ela nasceu apenas para ser a cuidadora, protetora do lar, que ela que perpetua, né, o futuro da humanidade dentro da esfera doméstica. Então, o grande, né, objetivo ali do patriarcado é necessariamente reforçar esse efeito aí. E aí, é impossível a gente não necessariamente ali ter de falar, então, sobre o machismo, porque se a ideologia de dominação do corpo da mulher, de sua vontade, é o patriarcado precisa necessariamente se manifestar por meio de um fenômeno. Né? Então, a gente precisa ter um fenômeno social que sustenta esse sistema patriarcal. Esse sistema patriarcal, então, estava sendo ali conduzido por meio de uma ideologia específica, que é o machismo. Então, o homem se autodenomina, se autoconsidera superior à figura da mulher,
E, por base nesse pensamento, ele cria valores, normas, crenças que reforçam essa ideia de superioridade e, para além, né, de ter um conjunto de crenças ali que vai reforçar esse papel de dominação e superioridade da mulher, né, ele visa, então, ter poder sobre a mulher. Então, tudo isso é machismo. E como que a gente observa que o machismo se perpetua? A gente tem ali inúmeros discursos científicos que reforçam a ideia que o homem é superior à mulher, é mais resistente, a mulher é mais forte que a mulher. A biologia masculina é uma biologia superior à mulher, que é mais frágil, mais delicada. Nós temos ali inúmeros mitos a nível cultural, a nível religioso, que trazem esse reforço, a ideia de que a mulher deve ser submissa ao homem. E, culturalmente, até as divindades valorizam a figura do homem em detrimento da figura da mulher. E aí também a gente tem ali inúmeras práticas sociais que são normatizadas, seja por meio de legislações, seja por meio de normas institucionais vindas das igrejas, das escolas, de legislações arcaicas, ou de qualquer outra forma de reprodução de valores sociais que vem por meio de inúmeros mecanismos de comunicação social, como a televisão, os filmes, os livros. Então, todo esse discurso que é ali concentrado nesses mecanismos de dispersão de comunicação, a gente pode, então, denominar como sendo uma prática social normatizada. Então, tudo isso se manifesta e se perpetua desde o século XIX, reforçando ali o machismo como sendo uma ideologia ainda muito presente no nosso cotidiano social. E aí, o machismo ele também tem uma função definida. Né? O machismo ele visa, então, né, manter esse sistema de desigualdade entre homens e mulheres, para que se fortaleça ainda mais essa estrutura patriarcal de poder, né, dominada ali pelo homem, e também, né, esse sistema aí de um neoliberalismo que mantém o sistema capitalista funcionando, ao colocar a mulher numa posição de exploração de sua mão de obra a nível doméstico, sem ser remunerada, mantendo ali a sociedade capitalista funcionante. Então, fica aqui a definição de qual é a função do machismo no mundo. Que de interessante para nós não tem nada, não é, Vini? Eu só acabei ali mutando o seu áudio, Michele, porque eu estava tendo um retorno muito grande aqui, tá? Mas se você quiser, a qualquer momento você pode abrir novamente e dialogar com o prof. Eu só fechei ele momentaneamente ali para o retorno não me atrapalhar. E aí, as mulheres, claro, né, não ficaram caladas, né? As mulheres, né, quando começaram a tomar consciência de que era assim que o sistema capitalista estava se organizando, que o sistema capitalista, a partir do século XIX, começou a adotar o patriarcado como sendo uma estrutura ideológica de organização, de sustentação desse sistema, e quando as mulheres começaram a entender o que era esse machismo, elas então começaram a ter ali as primeiras manifestações de contestação a essa desordem, né, que esse sistema de crenças machista e patriarcal ali impunha. Então, principalmente ali depois da Revolução Francesa, que foi um movimento histórico muito significante, né, considerando que a própria movimentação dos intelectuais ali da Revolução Francesa trouxe muitos debates sobre dignidade, igualdade, liberdade. Então, todas aquelas discussões que os grandes pensadores ali que fundamentaram a Revolução Francesa trouxeram naquele momento ali, no início do século XX, influenciaram as mulheres, fizeram com que as mulheres também começassem a entender o seu papel ali
diante daquele cenário de dominação. E aí, a própria Revolução Francesa inspirou, então, o início das primeiras manifestações feministas, e que, para muito além do que muita gente imagina, o feminismo ele não é necessariamente ali um movimento social instituído por meio de um coletivo constituído. Não. Então, qualquer ação que a mulher tenha no sentido de questionar essa posição desprivilegiada, esse regime de desigualdade, isso por si só já é uma atitude feminista. É uma atitude de contraposição ao machismo. Então, inicialmente, as mulheres começaram a ter essas iniciativas feministas de contestação daquela ordem e gradualmente foram se organizando em um grande movimento aí, devidamente constituído, devidamente organizado. E aí ele passa, então, a ser uma prática social coletiva, né, onde ele começa a ser, as mulheres começam a aderir a esse conjunto social, esse conjunto ideológico de valores que trazia essa contestação ao machismo, ao patriarcado, para buscar entender mais a fundo, né, esse sistema de opressão e visando, obviamente, romper com essa inferioridade que estava sendo imposta e que ainda é, né, imposta à figura da mulher. Então, o feminismo, a primeira grande onda dele aí surgiu logo após a Revolução Francesa, onde muitas mulheres começaram, opa, vamos acordar, vamos entender, vamos estudar. E aí, ele foi avançando, o feminismo foi se organizando, as mulheres foram ali, então, né, tendo as suas primeiras grandes manifestações, contestações, foram disputando espaços, e aí ele se começa, então, a ver ali a criação de até obras, né, que trazem, né, a sustentação a ideais que faziam com que as mulheres conseguissem, né, entender e romper com aquele ciclo lá que a família trazia desde o seu início, que era as mulheres já tinham um destino selado, que a mulher desde pequenininha já tinha ali predestinado o seu destino. E aí vem Simone de Beauvoir, em 1949, trazendo ali uma máxima maravilhosa, que eu amo muito, onde ela fala que não se nasce mulher, torna-se mulher. Então, ela, com essa frase, a Simone de Beauvoir vem bater diretamente com esse ideal de que as mulheres já nascem com um destino já traçado para serem mães, protetoras, cuidadoras, como se essa fosse a única alternativa da vida da mulher. E ao dizer que a mulher, ela se torna mulher, Simone de Beauvoir traz consigo, né, esse ideal de que a mulher pode sim alcançar o que ela mais deseja, alcançar seus sonhos, alcançar, né, a sua autorrealização como mulher, da forma como bem entender. Mas para isso ela vai ter de se tornar essa mulher, ela vai ter de lutar por essa condição feminina digna. Então, com isso, ela traz esse ideal de que a biologia não é o elemento que determina, né? Só porque você nasceu mulher, isso já te traz ali um destino pré-concebido. Pelo contrário, a condição feminina, a condição de dignidade de uma mulher, ela é construída. E aí, o machismo também é colocado ali como objeto de análise por meio das obras da Simone de Beauvoir, colocando, né, que se a condição feminina é socialmente construída, o machismo também é construído. E dessa maneira, ele pode ser desconstruído. Então, né, se a sociedade patriarcal teve tanto sucesso em construir uma ideologia machista, a gente pode desconstruir e, ao mesmo tempo, também edificar uma ideologia feminista que valoriza e que coloca a mulher no papel aí equivalente ao dos homens, nem superior nem inferior. Então, a mulher, ela não é apenas uma extensão do homem, ela não é o outro do homem, dependente, frágil, inferior. A mulher
está no mesmo nível de igualdade. E em muitos momentos as mulheres estão muito mais à frente do que os homens, né? Mas se eu for falar muito sobre isso, eu vou acabar apanhando depois. E aí, a gente entende, né, as primeiras demandas e as primeiras feministas enfrentaram quando começaram a questionar essa estrutura patriarcal de desigualdade e subalternidade da mulher. As mulheres precisaram lutar arduamente para ter direito à educação, ao voto, à propriedade. Então, como todo começo, né, foi muito difícil. As coisas mais elementares da vida comum, da vida civil, acabaram sendo as primeiras bandeiras feministas. E aí, essa igualdade jurídica, né, que a mulher reivindicou no início, foram as grandes bandeiras iniciais. Né? Então, se a gente parar para analisar que somente a partir de 1940 que as mulheres começaram a ter ali a possibilidade de alcançar um patamar de igualdade básica, elementar, né, de participação social, né, de votação, de direitos elementares, como a propriedade, né, ter seu direito ao nome, direito, né, aos seus próprios bens, ao voto, ter o direito de participar, né, do acesso à educação, né, de ter acesso à educação formal. Então, vejam, né, quantos anos de humanidade rolaram aí para somente a partir de 1940 a mulher conseguir ter acesso àquilo que é o básico, o elementar. E aí, conforme as primeiras feministas, né, que é esse feminismo liberal, que veio nessa perspectiva de trazer essa liberdade à mulher por meio dessa alcance, né, aos patamares de igualdade social, elas começaram a até avançar as discussões, e aí, quando teve as primeiras conquistas, as conquistas básicas, elas já adotaram também a crítica marxista, onde Marx traz ali uma série de explanações, uma série ali de reflexões a respeito do que é dominação, a dominação entre as classes, o conceito de mais-valia. As mulheres começaram a se apropriar dessa teoria social crítica de Marx e elas começaram a perceber que elas também queriam participar dessa discussão social, dessa discussão ali que envolve justamente as estruturas de poder da sociedade. E aí elas começaram, para além daquele básico lá do início, começaram também a exigir seus direitos econômicos e sociais com condições dignas de trabalho e de autonomia financeira, principalmente. Né? Então, o feminismo foi avançando até que a gente chega numa segunda etapa, que é a segunda onda desse feminismo, depois que as mulheres, né, com muito sacrifício, com muita luta, muitas mulheres morreram em nome desses ideais. Quando elas tiveram os primeiros ali, as primeiras vitórias, o feminismo ele vira para uma segunda onda, onde ele passa, então, a atuar, né, para além do básico, para além do essencial. Então, as mulheres feministas começam, então, a avançar na luta, buscando uma questão de transformação política. E aí, uma obra muito famosa, que é a Mística Feminina, de Betty Friedan, ela traz, então, né, toda essa discussão que o prof trouxe aqui de uma forma muito mais profunda, para as mulheres. Então, ela traz ali, né, toda essa crítica relacionada a esse ideal da mulher doméstica, falando, né, para as mulheres, que elas são muito mais do que simplesmente donas de casa. E aí ela começa, por meio dessa obra, a pulverizar esses ideais de uma transformação política. E aí ele começa, então, a ganhar, inclusive, os aspectos de uma teoria política, onde ele já, então, se emerge dentro das universidades, começam a surgir grandes estudos de gênero a nível acadêmico, e aí a gente começa, então, a ter ali intelectuais debatendo, né, toda essa questão relacionada à luta pela igualdade de gênero. E aí, como fica o Brasil
no meio de toda essa discussão, né? A gente até então ali trouxe, né, uma, um panorama bem geral, né, de como foi essa luta, né, do feminismo, o que é o patriarcado, a sua esfera privada, pública. Eu falei um pouquinho, né, do que fundamentou a luta feminista no mundo a partir do século XIX. E aí, a gente precisa, então, falar do Brasil. Como sempre, né, o Brasil, ele acaba, infelizmente, como sempre, né, o Brasil, ele acaba tendo ali uma discussão tardia em relação à questão do feminismo também. Mas aí, antes da gente falar mal do Brasil, a gente precisa entender por que que efetivamente aqui no nosso país as grandes discussões, as grandes mudanças a nível sociais acabam vindo de forma posterior ao que ocorria no mundo como um todo. A gente tem ali alguns aspectos que a gente sempre tem de considerar. O Brasil, ele é um país que vem de uma herança colonial, uma herança de exploração de uma outra nação sobre nós. Então, a gente já inicia a nossa sociabilidade, né, brasileira pautados num sistema de exploração. A partir dessa perspectiva, a gente já precisa compreender que, por ser um país vindo desse sistema de exploração colonial, não há necessariamente ali uma movimentação de movimentos sociais que traziam e acompanhavam as grandes tendências de discussão que rolavam pelo restante do mundo, porque nós ainda estávamos sobre um sistema de exploração. Fora essa questão, a gente ainda, finalizando o período colonial, a gente teve ali fenômenos sociais que ainda, né, influenciaram muito para que a conjuntura política de nosso país ainda fosse pautada num regime de total dependência da figura do Estado. Apesar do Brasil ter deixado de ser colônia e se tornado república, os primeiros republicanos que dominavam, né, o poder a nível nacional, eles eram eminentemente militares. Então, nós temos o Marechal Deodoro da Fonseca, o Marechal Peixoto. Então, a gente saiu de um sistema colonial, entrou para uma república, mas essa república em si ainda era dominada por um regime militar. E esses militares, eles tinham, então, necessariamente, grandes vinculações com as oligarquias agrícolas, que eram formadas pelos grandes fazendeiros. E esses grandes fazendeiros, por sua vez, ainda eram escravocratas, eram senhores de escravos. Então, como a gente vai desenvolver numa esfera social discussões sobre liberdade, igualdade, né? Pensamentos modernos, como os que o feminismo traziam, né, no decorrer do mundo, em um cenário ainda de extrema dominação de militares, escravocratas. Então, por isso que o Brasil ele acaba sofrendo esse atraso, né, na chegada de ideais de mudança. E aí a gente começa timidamente a ter ali algumas manifestações feministas a nível nacional, somente a partir de 1970, onde nós ainda estávamos sob um regime de ditadura, né? Então, apesar daquele momento ditatorial, ditadura de Getúlio Vargas, as discussões que estavam acontecendo no mundo a nível de feminismo começaram, né, a ganhar uma proporção muito grande, e apesar de ainda estarmos num sistema ali ditatorial, a gente começa a receber ali algumas influências, vindas principalmente dos Estados Unidos e da Europa. Mas, né, a gente esbarra aqui no primeiro elemento que a gente vai, então, encaminhar nossa discussão agora, que é justamente a questão da exclusão racial. Então, a gente tem aqui
um país ainda extremamente dominado por figuras de um autoritarismo severo, que impedem que os ideais, né, de um feminismo libertário entrem com maior vigor no país. E, além disso, a gente tem ali uma cisão muito grande em relação à questão racial, porque nós tínhamos mulheres brancas e mulheres negras, ambas submissas ao sistema machista e patriarcal da sociedade. Mas a forma como essa exploração e essa dominação da mulher se manifestava, ela se diferencia da mulher branca para a mulher negra. Ambas sofriam e ainda sofrem com os ideais patriarcais e os ideais machistas, mas brancas e negras sofrem de forma diferenciada. E aí a gente vai, então, discutir um pouquinho sobre isso. Aí, nesse momento, em 1970, o mundo já estava tão avançado na questão do feminismo, onde já se buscava a igualdade no mercado de trabalho, direito ao aborto. E aí, aqui no Brasil, nós ainda estávamos iniciando a discussão sobre o feminismo. Nós estávamos lá no beabá ainda, né, do feminismo, naquelas elementos primordiais lá, daquela primeira onda da década de 20, de 30. Aqui só chegou aquela primeira discussão lá da década de 20, 1970. E aí, a partir então de 1970, a gente começa a ter ali as primeiras denúncias em que algumas mulheres, né, que já inspiradas por essas discussões que rolavam no mundo afora, começam então a fazer ali alguns questionamentos sociais, né, publicizando debates relacionados, né, a assédio sexual, discriminação no mercado de trabalho. Nessa época, entre 1970, era muito comum que as empresas exigissem das mulheres como requisito, né, para poder conseguir, inclusive, né, uma vaga no mercado de trabalho ou se manter dentro do mercado de trabalho, que realizassem com regularidade testes de gravidez, mulheres solteiras que não tinham filhos, não eram benquistas a nível de empregabilidade, e, especificamente em relação às mulheres negras, a gente observou aí nesse período que haviam políticas que visavam, inclusive, a esterilização forçada da mulher negra, práticas racistas, onde a gente via ali uma intenção clara de diferenciação da mulher negra e da mulher branca, ambas sofrendo com reflexos do machismo, porém de formas diversas. Agora eu vou explicar um pouquinho melhor como que isso se manifestava. A mulher ideal, né, que o patriarcado e o machismo pregava, é aquela mulher, né, submissa do lar, que está ali, a dócil, a que cuida, que protege sua prole dentro de casa. Esse ideal, né, de mulher doméstica, ele se aplicava melhor à figura da mulher branca aqui no Brasil. Porque essa realidade ali, retratada por esse ideal, era a que se enquadrava melhor no perfil da mulher branca. Para a mulher negra, o machismo ele acaba então trazendo para a mulher uma outra idealização, diferente dessa que foi reservada para a mulher branca. A mulher negra no Brasil, historicamente, ela sempre foi vista como mais forte do que a mulher branca, ou seja, possui uma força de trabalho maior, tem então a possibilidade de ser explorada em atividades que exijam maior resistência física, também foi vista como objeto sexual, uma vez que aquela herança maldita, aquela herança ideológica da escravidão, onde lá no período da escravidão a população negra não tinha direito de decidir sobre o seu corpo, e o corpo poderia ser utilizado pelos brancos dominadores da forma como bem entendessem, isso trouxe uma herança ideológica
até a contemporaneidade, onde a gente observa que o corpo da mulher negra é visto como um objeto sexual e fez com que essa exclusão das mulheres negras essa diferenciação dessas idealizações, né, da mulher branca como sendo aquela preparada para o lar, a mulher negra preparada para o trabalho laboral e vítima de exploração, fez com que a própria mulher negra também fosse excluída daquela luta, daqueles direitos básicos que o feminismo lá europeu buscava, já que ela não se enquadrava nesse ideal feminista clássico. Ela estava ali à parte, marginalizada do próprio feminismo. E aí a gente vê, então, práticas institucionais, governamentais, que acabaram reforçando toda essa questão que eu acabei de mencionar. Então, a gente observa ali, por exemplo, né, que na década de 70, quando o Brasil estava no seu processo de industrialização, buscando ali construir ali seus parques industriais e recebendo um grande fluxo de recursos internacionais vindos, né, de países que estavam investindo no Brasil, esses organismos internacionais que visavam ali, injetar esses recursos, eles exigiam contrapartidas para que os países que estavam recebendo, até hoje é assim, viu, gente? Então, tem aí o Banco Mundial, o FMI, até hoje é assim. E aí, eles necessariamente, então, exigiam que o Brasil adotasse posturas que estimulassem eles necessariamente a investir. E essas agências internacionais, como a dos Estados Unidos, a USAID, ela exigia que o Brasil tomasse medidas de controle populacional, pois na visão estadunidense, né, o Brasil não tinha qualquer controle sobre a população, e como nós éramos e ainda somos um país majoritariamente negro, aos olhos dos Estados Unidos, o Brasil precisava ter um controle sobre a população, e aí a gente percebe, então, que começam a ter ali políticas voltadas para a esterilização em massa, onde, principalmente, mulheres negras, pobres, indígenas, elas necessariamente acabavam sendo vítimas de ações de esterilização para cumprir com esse ideal que os Estados Unidos estavam exigindo, né, do governo, falando assim, ó, controla essa cambada aí, que eu não estou gostando nada do que está acontecendo, aí vocês não têm controle populacional nenhum. E aí, nesse período, ó, considerando de 1970 até 1990, que foi ontem, haviam clínicas que recebiam incentivo financeiro do governo para realizar essas práticas de esterilização popular, como, né, durante o período da cesárea, a mulher negra que precisava passar ali, principalmente na região norte e nordeste, e acabava, né, recorrendo a essas clínicas, elas eram ali contra a sua vontade, ou sem nem saber que estavam sendo esterilizadas, elas acabavam ali tendo, né, uma cesariana, uma cirurgia de laqueadura feita contra a sua vontade, né? Então, parece absurdo, mas isso realmente aconteceu e a gente ainda observa, a nível de saúde pública, uma ideologia ainda muito dominante, né, dessa compreensão de que a mulher negra e pobre tem que ser laqueada mesmo, tem que fechar essa fábrica mesmo, não sei o quê. Mas esse tipo de pensamento, se a gente for fazer uma análise, agora uma análise comparativa, é praticamente ali um pensamento que sustentou algumas ideologias nazistas no pós-guerra, né? Onde os judeus, os negros, as pessoas que eram consideradas inferiores, eram castrados como animais de forma maciça por meio de um entendimento do governo de que essas populações consideradas como inferiores não poderiam se reproduzir de forma descontrolada.
Então, se a gente for analisar, né, entre 1970 até 1990, eram práticas que estavam permeadas por esses valores aí, que ainda estavam vigentes no país. E aí, a população feminina, né, também, a nível nacional, começa a se organizar, começa a buscar, então, ali, trazer publicitação a determinadas questões que, né, acabam trazendo alguns avanços e até começam a escancarar esse absurdo que é o machismo, esse absurdo que é o conjunto de pensamentos patriarcais. E a gente destaca nesse período ali que o prof acabou de mencionar, um assassinato que foi muito emblemático, que ganhou, né, apesar da dificuldade da dispersão das informações, que naquela época não era igual hoje, a gente vivia um mundo de informação em tempo real, naquela época não era assim. Apesar disso, um caso muito emblemático ganhou uma notoriedade nacional, que foi o assassinato da socialite Angela Diniz. Ela era casada, né, com o Doc Street, e esse companheiro dessa socialite desferiu 3 tiros no rosto dela, no Rio de Janeiro, e durante o julgamento, né, foi um crime violento, explícito, com flagrante, com todos os elementos que o direito penal constitui como sendo, né, típicos para um assassinato a sangue frio. E durante o julgamento do Doc Street, ele alegou que ele assassinou friamente a Angela Diniz por ela ter uma conduta muito libertária, por ser uma mulher muito questionadora, e pautado numa suspeita de uma possível traição, ele evocou a tese de que ele estava simplesmente defendendo sua honra enquanto homem. E o que mais barbarizou a sociedade da época foi que a justiça foi aquiescente com os argumentos trazidos pelo assassino e a própria legislação, né, o Código Penal, o Código Civil da época, era favorável, pois haviam, né, artigos legais ali que traziam essa possibilidade, né, de uma defesa da honra masculina, e esse homem foi inocentado desse crime. E aí o que acontece? Né? Esse episódio emblemático ali foi um estopim para que o movimento feminista questionasse a sociedade e trouxesse ali, então, de forma bem explícita, que a violência contra as mulheres no país é uma coisa que é vista como natural. Isso até hoje. Infelizmente, é assim. E aí o movimento feminista iniciou ali uma série de manifestações, né? Na época foi considerado um movimento como Quem Ama Não Mata, e a partir daí, então, deu-se início aos debates políticos que levaram à atualização e à criação de algumas das principais leis de proteção dos direitos da mulher no cotidiano. Aí hoje, então, a gente tem, né? Olha só, gente, a discussão começou em 1976 e só em 2006 que a gente foi ter, então, a promulgação da Lei Maria da Penha, que é a principal lei ali que assegura, né, a defesa dos direitos da mulher vítima de violência no país. E em 2015, que foi ontem também, que o feminicídio, que é aquele assassinato da mulher simplesmente por ser mulher, foi considerado ali uma categoria de homicídio hediondo. E aí é chocante a gente imaginar que foi necessário passar ali por um período de uma vida, né, para que o elementar, né, pudesse chegar numa esfera de proteção legal. Não que necessariamente ainda, né, haja uma proteção consolidada da mulher. Muito pelo contrário, a gente ainda observa um cenário de extrema vulnerabilidade. Mas, né,
a nível legal, a nível jurídico, houveram alguns avanços na luta pelo direito das mulheres. Mas vejam, né, a demora que foi, né, para que isso acontecesse a nível nacional. E aí, a gente então percebe como grandes avanços, né, que a violência de gênero, ela passa então a ser atualmente considerada como sendo uma questão pública de discussão, e a gente começa a observar então que existem já a criação de inúmeras políticas públicas voltadas para essa luta, né, contra a violência de gênero. Como limites, a gente ainda observa grande impunidade de agressores, discursos de revitimização da mulher, onde ainda a mulher é vista como sendo, né, aquela que procura pela situação de violência, aquela que merece sua situação de violência. A violência racializada ainda continua acontecendo, que é aquele ideal de separação entre a forma como a violência contra a mulher branca acontece de uma maneira e para a mulher negra de outra. E também a gente ainda vislumbra algumas possibilidades onde a gente, como cidadãos, podemos, né, fortalecer essas redes de apoio, esses mecanismos de controle social, garantia de acesso à justiça, mas depende ainda, né, dessa movimentação popular para que se mantenha esse debate, né, que vem desde lá do século XIX, né, com as nossas primeiras feministas europeias, estadunidenses, e a gente ainda tem que manter esse debate funcionando, manter esse debate acontecendo. E agora, né, eu convido vocês duas que estão aqui comigo, a Rosângela, a Michele, para vocês, né, trazerem para mim o que vocês entenderam, né, das nossas discussões de hoje, o que chamou a atenção, o que tocou, né, o que o prof foi falando, né? Agora eu queria ouvir vocês um pouquinho, meninos. Né? Vocês estão aqui comigo até agora, né? A palavra de vocês. Se quiserem, né? Fiquem à vontade. É só abrir o áudio. Oi, tá me escutando? Sim, pode falar. Ah, que bom. Também é a primeira aula, Uhum. então eu dei uma pesquisada e eu encontrei a sua palestra, falei, vou participar, né, para a gente aprender, mas eu acredito não, é nítido que são pautas ainda não totalmente resolvidas, até antes de entrar na sua palestra, infelizmente estava passando noticiários que o policial matou a esposa, e a desculpa foi o que você acabou de falar ainda há pouco, matou porque traiu, aí sempre tem uma justificativa, né, que a gente fica assim, como pode, né, a gente está em 2025, ainda a justificativa é matar, tirar a vida de uma pessoa, independente do que a pessoa fez. Assim, eu não entendo, eu não consigo entender como uma pessoa pode matar outra e justificar, me traiu, sei lá, fez uma coisa que me desagradou. Então, até nós que somos mulheres no dia a dia, a gente passa por situações, né? Eu trabalho, né? Eu faço um freelancer no restaurante e a minha colega de trabalho tem sofrido muito etarismo, né? Que é o preconceito com mulheres mais velhas. E são comentários de homens machistas que eu fico muito triste por ela. Eu sinto que ela fica incomodada, mas o que ela vai fazer? É patrão, precisa daquele trabalho, mas eu já conversei com ela. O que você não gostar, conversa, porque o que eles estão fazendo com você pode gerar processo. E eu sinto que ela fica muito assim, desanimada, mexe com a autoestima da mulher. Então, foram coisas assim do dia a dia que fez eu querer entrar para ciências políticas. Então, é a minha primeira graduação. E é a minha primeira aula, então eu não tenho muito entendimento ainda, mas assim, é uma coisa que me dá força para poder ajudar as mulheres
ajudar de alguma forma a melhorar o planeta, podendo fazer a minha parte e a gente estudando um pouquinho mais e se ajudando também, porque como mulher, eu sei que a gente passa por situações no dia a dia que são constrangedoras e são tempos que a gente tem que lutar por nossos direitos e não deixar mais essas coisas, essas injustiças passar em branco. Ah, mas que gostoso, Rosane. Seja muito bem-vinda, então, nossa calorinha de ciências políticas, né? Que legal, né? Que na sua primeira aula, né, você teve nessa possibilidade de discutir aqui essas protoformas, inclusive sociais, né, de como iniciou-se ali a discussão do feminismo e como esse feminismo se manifesta a nível nacional também, porque isso já vai te trazer um subsídio teórico de como as políticas públicas, né, principalmente, elas precisam, né, dos movimentos sociais, precisam, né, da população que é considerada como sendo ali a oprimida, para que as decisões políticas, para que necessariamente, né, haja uma movimentação, né, organizacional, política, social, efetiva, a gente precisa do debate. Então, isso é muito importante, né? Que você consiga ter essa visão geral, mesmo que sem nenhum aprofundamento teórico ainda, mas que aos pouquinhos você vai entendendo esse movimento das políticas e das discussões, e lá para sua colega que vem sofrendo, né, com expressões do machismo no cotidiano, você já pode, inclusive, levar essa mensagem para ela, de que realmente ela não precisa sofrer calada, existem instrumentos legais de proteção, existem caminhos para a mulher poder alcançar ali um patamar de equidade, de dignidade. E eu fico feliz que você esteja conosco, espero que você venha nas nossas próximas aulas também. Ainda nós temos ali mais 3 aulas, né? Não, 2, perdão, nós temos mais 2 aulas ainda, e eu te convido para construir conosco, né, as nossas discussões. Eu também fico muito feliz. Eu ainda não tenho um aprofundamento, como falei, é a primeira vez, só que eu estou muito inspirada. Gratidão mesmo. Então, mas o grupo de estudos é para isso mesmo, é para troca de experiências, é para a gente conversar, a gente, né, debater temas que são transversais às graduações como um todo. E você, Michele, está aqui quietinha conosco? O que você te marcou mais na apresentação de hoje? O que chamou tua atenção? Quer falar um pouquinho? Não esqueça de soltar seu microfone. Bom, a Michele, eu acho que ela está com algum probleminha no áudio, né? Então, não tem problema. A Michele. Eu espero que vocês tenham feito o registro da presença de vocês lá no nosso Forms, que está aí no chat fixado. Lembrando que as nossas lives do grupo de estudos, elas possuem certificação, então, né, também é muito importante para vocês que precisam ter horas de participação acadêmica, vocês registrem a presença de vocês. Eu, então, vou me despedindo por hoje. Agradeço a presença da Michelle, da Rosângela, que estiveram aqui comigo hoje. Vou, então, parar a gravação. E aí vocês podem ficar à vontade, né? Para me perguntar qualquer coisa enquanto eu vou encerrando aqui. Uma boa noite. Até mais, gente. Muito obrigada.